Lisca, pensando aí nesse jogo contra o Atlético, né? Até te perguntei hoje, ontem, mas com a cabeça mais fresca e tal. O que é que você pensa da sua equipe, de mudanças, de melhoras, da relação do jogo contra o Palmeiras para essa próxima partida? É uma sequência, né, Danilo? Agora, uma semana nós vamos fazer 3 jogos, né? É difícil isso, ainda mais na situação que nós nos encontramos. Mas eu penso em dar uma sequência, né, nesses 2 jogos que a gente fez, de boa produção defensiva, mais equilibrado, mais organizado. Algumas situações positivas também ofensivas, né, de ter um pouco de posse, variar também com um jogo mais de transição, né, de velocidade de execução. Isso eu pretendo melhorar muito, né, principalmente depois que a gente roubar a bola, a gente ser mais rápido, né, na hora das articulações ofensivas, circular a bola com mais velocidade, agredir mais. Melhorar nossa bola parada, apesar de não ter tempo, né? Mas já é um problema que não é de agora, né? Eu conversei com muitos jogadores aqui, também acompanhei. Nós precisamos estabelecer, né, uma situação e repetir. Bola parada é repetição, é rotina, é conhecer o adversário, é atitude também, né? É imposição. Então isso também nós temos que nos prepararmos muito para esse jogo do Atlético. Tem uma bola parada boa, né? O Leonardo Silva, cabeceador, apesar de ontem ele ter saído machucado, provavelmente ele não deva jogar, mas não podemos mais ficar tomando gols, né, em bola parada, ainda mais da maneira que foi, né, com o jogador sozinho. E se ele não fizesse o gol, o Thiago estava por trás, também ia fazer, né? Então isso aí nós temos que corrigir. E olhar bem, né, os jogadores que estão em melhores condições e dar sequência naquilo que eu falei para vocês nesses 3 jogos, né, que seriam jogos emergenciais, jogo a jogo, e dificilmente nós conseguiríamos manter a mesma equipe, o mesmo padrão, e deve-se acontecer isso também para esse jogo, porque tem vários jogadores fora e não estão à disposição para essa partida. Verdade, o médico veio há pouco, né? Você não Falou? ganha nenhum novo jogador. Não ganho nenhum, né? Estou perdendo muitos jogadores desde que eu cheguei aqui, né? Começou com o Wesley, né? Que foi, para mim, assim, um baque muito grande, porque é um jogador fundamental dentro do processo. Eu olhando de fora, chegando aqui, conheço muito o jogador, um jogador que seria muito importante para nós. A gente perdeu, né? Logo agora perdemos o Arthur já para esse jogo, e ele não está conseguindo uma recuperação que deixe ele, né, 100%. O Richardson, agora eu conversei com ele pela manhã, antes até dos médicos, né? E ele continua com o mesmo desconforto e continua com batida, e a gente, né, não tomou a decisão de não usá-lo ontem por isso, né? E hoje se mostrou mais uma vez acertada, porque o jogador também, né, tem o feedback do jogador, e que ele colocou que ele está se prejudicando, né, por estar muito descontado em algumas situações, e o rendimento vem caindo, né? E ele gostaria muito de se curar totalmente para poder ter o melhor rendimento e poder também eu cobrar dele, né? É difícil você cobrar de um jogador que não está 100%. É muito difícil. Eu não gosto de botar jogador que não está inteiro, porque depois fica difícil para mim, né? Eu vou cobrar ele, ele vai dizer, mas eu te avisei, né, que não estava legal, eu não estava 100%. Então, nesse momento, a gente vai priorizar os jogadores que estejam no início do jogo sem nenhum problema. Ontem já aconteceu 2 trocas por isso, né? Imagina se tivesse mais a do Richardson, né? Então, nós temos que ter cuidado nesse momento, antes da parada da Copa, para depois a gente, né? O nosso grupo ainda está muito heterogêneo a nível na parte física. Muitos jogadores que estavam aqui jogaram muito, outros chegaram, outros jogaram menos, né? Hoje eu já fiz um coletivinho com o Júnior para equilibrar isso. Algumas coisas interessantes que eu vi. O aproveitamento do Yuri foi muito bom. Hoje é um jogador que eu ainda não dei chance, mas é talvez o que esteja no melhor momento no aspecto físico, principalmente, né, técnico. E infelizmente ele não pode jogar quarta-feira, né? As coisas para mim estão bem difíceis aqui, né? Ele é um jogador emprestado do Atlético Mineiro, né? E na Copa do Nordeste também não, né? Que vai ser outro problema que nós vamos ter, né? Porque tem muitos jogadores que não têm condição na Copa do Nordeste, né? Que é o Fabinho, aí tem vários, né? Tem 7 jogadores que não podem, e mais o Luiz Otávio, que foi suspenso. Então, até a gente terminar essa Copa do Nordeste, vai ser esse quebra-cabeça. Peço um pouco de paciência até para vocês da imprensa, mas a partir da volta aí da Série A, nós já temos que ter um time, né, base e uma maneira de jogar já muito melhor definida. Você falou de correção de erros individuais. Essa é mais difícil, né? Como se faz? Conversando, mostrando para os jogadores, né, simplificando, né, alguns lances, principalmente na parte defensiva, né? Zagueiro é zagueiro, né, cara? De vez em quando é bom zagueirar, né? Como a gente diz lá no Sul, né? Uma bola quebrada lá no fundo, nas costas da defesa, tu evita uma situação de risco, né? Claro que não toda hora, mas principalmente contra um time de qualidade que está acostumado a subir a linha quando você recua, quando você dá a bola de lado. Eu mostrei várias vezes isso. O Palmeiras tem isso muito forte, né? Eles dão uma subida de linha, quando você recua, retorna, eles sobem.
né? E acabamos nos perdendo um pouco nisso. Então é corrigir, os jogadores estar mais assertivos também, né? E tomar a melhor decisão, né? No momento ali no jogo que não deixa principalmente a gente vulnerável defensivamente. O Atlético, você falou da bola alta, além disso, o que eles têm de bom, o que será que tem que tomar cuidado? Bastante movimentação, né? Um time muito dinâmico, né? O Roger Guedes vem num momento muito bom, né? O Ricardo Oliveira dispensa apresentações como referência, como experiência funcional, né? Conhece como poucos essa função. O Luan vem jogando aberto pelo lado direito, quando não joga o menino Thomas, que é um menino novo, canhoto, que eu vi os jogos, muito técnico, né? Eles vêm jogando uma linha de 3 no meio com Casares pelo lado esquerdo, né? E o Blanco, Gustavo Blanco, que está ótimo, né? Um grande jogador, novo, que estava no América Mineiro, eu conheço esse jogador. Um jogador que está com muito nível de construção, de articulação, junto com o Casares, que até me chamou a atenção, porque o Casares geralmente jogava mais ofensivo, mais à frente. Mas para o ouvinte entender, ele está fazendo mais ou menos a mesma função que o Felipe Coutinho está fazendo na seleção, que fez ontem. Eu assisti o jogo à noite, depois em casa, num tripé ali, né, junto com o Casemiro de um lado, Paulinho e ele. E o Felipe achei que ia jogar como um, não, mas veio jogar nessa linha de 3. E o Casares está fazendo isso também, né? A linha de 4 com o Fábio Santos de um lado e o Patrick do outro, né? São laterais experientes, o Patrick mais força, mais apoio, o Fábio mais experiência, mais jogo jogado. O Gabriel e o Leonardo é uma dupla que vem jogando há muito tempo junto, né? Mas o Leonardo não jogando, joga o Emerson, que é um zagueiro mais novo, mais rápido, perde um pouco de experiência, mas ganha de velocidade, né? O Vitor é um goleiro que dispensa comentários, né? Eles têm um banco muito forte, e o Adilson é um menino, é o volante que está dando a sustentação, está jogando por trás, a base lá do Grêmio. Então é um time que está muito bem, está em segundo colocado, é muito forte lá no Horto, né? Então nós vamos ter que fazer um grande jogo para colher quem sabe a nossa primeira vitória. Dentro desse grande jogo, o que tem que fazer para vencer, Paulo? Neutralizar, né, o Atlético, né? Não abdicar de jogar, saber aproveitar as brechas que todo time tem também, né, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, criar situações que a gente possa aproveitar, né? Fazer com que o time do Atlético nos propicie algumas situações, né? Cuidar a bola parada, valorizar a nossa bola parada, descansar muito, né? Praticamente nem vamos treinar, vamos viajar hoje. Terça-feira prometi para os jogadores, né, que não vou fazer quase que nada, só caminhando ali algumas movimentações, a leitura do jogo, as orientações de marcação, de cobertura, de transição. Então é isso, não tem muito também o que fazer, é descansar os jogadores e escolher a melhor equipe, ver qual é os 11 que vão estar em melhores condições, para a gente não ter de novo que ter que ficar fazendo trocas por situações, né, que não seja por opção técnico-tática. Falar coisas ruins, ou seja, pontos negativos, todo mundo fala, é muito fácil, né? Isso tem acontecido, Lisca. Agora, depois que você chegou, eu percebo que aí o torcedor já começou a ver qualidades num time que ele dizia que tinha que ser mandado todo mundo embora do elenco. É parecido, né, com 2015, né, Danilo? Tu lembra? Porque todo mundo disse que em 2015 o Lisca veio aqui, gritou, correu e o time mudou. Mas, cara, isso aí é não ter visto. Quem fala isso, acho que não viu o que estava acontecendo aqui, né? Porque o time mudou totalmente, né? O time começou a jogar, o time começou a se organizar, o Ricardinho cresceu, o Baraca cresceu, né? A gente encaixou o time com o Cametá, o Charles, o Sandro e o Vitor, né? Ficou forte, né? O Baraca, acertou aquela linha, Ricardinho, Wesley, né? O Amado fazendo aquele corredor todo e o Rafael matando, né? As peças se encaixaram e o time começou a jogar, pegou confiança, principalmente depois da vitória do Botafogo, né? Então aqui a gente já também, a torcida agradeceu o torcedor pela postura, né? O reconhecimento de algumas pessoas aí que viram nessa mudança de postura da equipe, mas tem muita gente que continua falando que é só o emocional, que é só a gritaria, né? Mas vida que segue, né? Mas reestruturamos algumas situações, algumas funções, definimos melhor o sistema defensivo, né? E isso automaticamente melhora o sistema ofensivo também, né? Porque quando você está organizado, quando rouba a bola é importante. E você tem que estar organizado para perder a bola também, né? Então nós estamos batendo muito nisso. O emocional também, né, dos jogadores, trabalhar com a ajuda do torcedor. Ontem foi muito legal, né? Eles apoiaram a equipe, não vaiaram, não apuparam. Nós empatamos, não teve protesto, né? Não teve quebra-quebra. É muito triste aquilo ali que a gente vê, né, cara? Aqueles quebra-quebra. Eu via lá de Porto Alegre, é bomba, é tiro de borracha. Não tem por que isso, né? Claro que a torcida está revoltada, o time está mal, mas ninguém vai deixar de ser Ceará. Ninguém vai torcer pro Fortaleza, nem pro Ferroviário. Aconteça o que acontecer, mesmo se o Ceará não conseguiu acesso, não conseguir a permanência. Eu tenho certeza que o torcedor do Ceará, se tiver que vir de novo na Série B, vai estar lá, vai estar apoiando, vai estar torcendo e não vai perder nenhum momento seu amor pelo clube. Pelo contrário, vai se mobilizar e vai fazer o clube vir de novo. Mas isso seria muito mais difícil, né? É muito mais fácil a gente tentar a permanência na Série A do que ir para B e voltar. Então vamos esquecer.
o que passou agora na Série A e vamos nos concentrar e fazer esse acesso que é a permanência. De vez de ter que, o ano que vem, fazer 40 rodadas para voltar para a Série A. Né? Que o Ceará sempre que joga a Série B é um dos favoritos da Série A. Então agora está no momento de tentar se firmar na Série A para não ter que percorrer 2 anos para retornar. Né? Então vamos ver, peço para o torcedor isso e que repense isso, né? E que volte com aquela postura de ontem, mas também vem muito a ver com a postura dos jogadores, né? A entrega, a vibração, o comprometimento, né? Eu acho que o torcedor começou a ver isso, os jogadores se entregando, indo no limite, né? Não deixando nada dentro do campo, dando tudo que tem. Isso é o primeiro passo e o torcedor de um clube como o Ceará, que é um clube guerreiro, se identifica com isso e passa a apoiar. A gente já falou sobre isso, que você trabalha muito, mas seu discurso sempre foi de motivação também. Como é que os jogadores receberam esse discurso? Porque o que eles fizeram dentro de campo é uma metamorfose no que vinha jogando. Uhum. Como é que foi isso? Não, mas não é assim o discurso, porque como é que as pessoas acham que o Lisca motiva os caras? Chega lá, vamos lá, não sei o quê, vamos. Não existe isso. Você tem que trabalhar a cabeça, o emocional dos jogadores, a gente trabalha em cima de vídeos, em cima de algumas filosofias de vida, né? Em cima de experiências que a gente tem, né, na profissão, que a gente já passou. São muitos meninos, né? As pessoas muitas vezes veem o jogador de futebol como, né, porque é uma pessoa pública, mas não. Eu sempre costumo falar, né, no futebol se trabalha tudo até o pescoço. Mas a cabeça muitas vezes se esquece, e eles são meninos carentes, eles precisam de orientação, eles precisam de alguns direcionamentos em respeito à situação de vida, uma mudança rápida que eles têm, né, de patamar financeiro, até mesmo de patamar social. Isso aí mexe muito com a cabeça dos jogadores, né? Então é trabalhar em cima também, né, da dificuldade, com a autoestima baixa, autoconfiança baixa, né? Quando você está lá atrás, quando você está lá em último, você é totalmente menosprezado, você não é valorizado. Se você também entrar nisso, você não vai conseguir reagir. Existem pontos altos, pontos baixos na nossa vida, na nossa carreira. É saber contornar, saber buscar o espaço que a gente quer, né? O objetivo que a gente quer. E eu estou trabalhando em cima disso. Tem alguns vídeos que eu gosto, que eu uso muito, né? Tem um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, que é o Marcos Pianger, que trabalha também na imprensa, largou e agora trabalha em cima de vídeos sobre vida, sobre alguma situação. A gente assistiu alguns e os jogadores têm gostado muito. Eu abro também um debate sobre algumas situações para eles colocarem qual é a experiência dele, qual é a visão dele sobre alguns assuntos, e assim tu vai conhecendo o jogador e vai podendo conversar com ele e extrair o máximo de rendimento emocional dele. Lisca, a vitória primeira ainda não veio. É real a possibilidade dela vir lá no Horto, lá em Minas? É real, né? O jogo de futebol, antes de ele começar, é 33,3% para cada um, né? São 3 resultados, é empate, vitória e derrota, né? Jogando fora de casa contra o Atlético, hoje todo mundo vai dizer que a tendência, né? É, empate, e olhe lá, uma vitória do Atlético, né? Mas nós estamos aí para quebrar essa situação e viemos com mais confiança, né? Por não ter perdido esses últimos 2 jogos, contra o Botafogo fora, contra o Palmeiras. Então é mais um grande jogo, né? A Série A é tudo grande jogo, é um jogo gostoso de jogar. Eu já estive lá no Horto, é um estádio muito legal também, né? Para quem está trabalhando, para os profissionais. O estádio deve estar cheio, é o último jogo antes da parada da Copa. O Atlético é o vice-líder, né? Os treinadores, o líder e o vice-líder estão interinos, né? O futebol brasileiro tem algumas coisas, né, cara, que ontem um colega lá de São Paulo me perguntou como é que eu me sentia como um treinador assim, com a fama de bombeiro, né? Aí eu perguntei para ele, mas qual o treinador do Brasil que não é bombeiro? O exemplo maior tá aí, né? Tá o treinador do Flamengo, o treinador do Atlético, líder e vice-líder são interinos. Eles não foram efetivados ainda. Quer mais bombeiro que isso? No líder e no vice-líder, né? Então a nossa vida é assim, e vamos ver se a gente consegue, né, chegar nesse patamar que o Thiago Largue chegou, né? E que o treinador do Flamengo, me faltou o nome agora, o Maurício Barbieri, que foi meu antecessor ali no Guarani. O Maurício ainda tem um pouquinho mais de experiência, né? Ele trabalhou no Red Bull, trabalhou no Guarani, alguns times do interior ali. No Red Bull ele até foi gerente, mas o Thiago era analista de desempenho, teve a primeira oportunidade, eles estão indo muito bem, eu acho muito legal isso, né? É uma nova geração que está chegando com conteúdo e é uma nova realidade do futebol brasileiro.